Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje, nosso convidado é o enfermeiro Carlos César Barbosa. Ele é mestre em UTI, é enfermeiro e também é professor universitário. Carlos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Podemos conversar com os nossos telespectadores um pouquinho para entender o papel da enfermagem junto com o paciente, principalmente na urgência. O prazer é todo meu, né? Obrigado pela oportunidade, principalmente para a gente falar de uma coisa que é do meu íntimo, é do meu âmago, que é a enfermagem. É uma profissão que é muito bela, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem qual é o papel realmente do enfermeiro. E isso é essencial, a gente está divulgando e levando isso para as famílias. Exatamente, e principalmente quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente faz com muito amor. Com certeza, eu acho que não é um clichê falar que a gente tem que fazer tudo que a gente vai fazer com amor, porque sai muito melhor. Carlos, falando em urgência e emergência, você poderia dizer para os nossos telespectadores, explicar um pouquinho qual a diferença entre urgência e emergência, que eu tenho certeza que muitas pessoas confundem ou acham que é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de urgência, a gente está falando de uma palavra que quer dizer que o paciente, ele é um paciente grave, mas que ele ainda tem os procedimentos que vamos realizar nesse paciente, ainda pode ter um tempo. Não precisa ser uma coisa imediata, né? Pode até levar 24 horas para a gente atender esse paciente. O que é esse atendimento? Pode ser um procedimento cirúrgico, um exame de alta complexidade, isso o paciente pode aguardar. Quando a gente fala de emergência, não tem tempo. É imediato, tem que ser na hora, porque o paciente está correndo risco iminente de vida, né? Ou seja, toda correria ainda é pouco, né, Carlos? É pouco e todo tempo quer dizer vida, ou menos vida, ou morte praticamente. Então, dentro da situação de urgência e emergência, as palavras se confundem porque a urgência, por exemplo, ela é uma linha tênue para chegar à emergência. Não quer dizer que o paciente que esteja na urgência não possa passar a ser um paciente de emergência. Exatamente. Né? O quadro pode mudar. E o quadro pode mudar, então a expertise do profissional sempre tem que estar atenta, a monitorização desse paciente sempre tem que estar vigorosa, porque ele pode mudar a qualquer momento. Então a palavra emergência quer dizer que o paciente pode ter risco de morrer a qualquer momento. Ô Carlos, muitas pessoas também confundem ou acham que é correto, você vai dizer pra gente, todo procedimento de urgência refere-se sempre ao SAMU? Não, de maneira alguma, né? Porque o SAMU, ele é um serviço de atendimento móvel de urgência, né? Mas todo o setor de saúde, ele é porta de entrada que a gente fala, porta de acolhimento a qualquer paciente. E não tem como eu saber o que vai descer da ambulância ou do carro quando eu estou numa unidade de saúde. Então não importa se eu estou no SAMU, se eu estou numa estratégia de saúde da família, se eu estou numa UPA ou se eu estou numa policlínica. A urgência em qualquer local pode ocorrer. Pode ocorrer, porque a urgência não é determinada pelo profissional, e sim pelo paciente. Exatamente. Carlos, e você falando em urgência, emergência, existe alguma legislação nacional que regulamenta essa parte de urgência e emergência? Sim, a 2048, de 5 de novembro de 2002, é a portaria que coloca a urgência e emergência como uma das prioridades dentro do nosso sistema de saúde, visto que ela traz o quê? Ela traz melhor qualidade de atendimento, ela traz protocolos, ela traz, vamos dizer assim, as diretrizes da urgência e emergência. Carlos, o que vem a ser uma rede de urgência e emergência? As redes de atenção à saúde, né, como o próprio nome diz, é rede. Né? A gente tem pontos de ligação, a gente tem fluxo. Ela tem começo, meio e fim. E um produto. O produto dessa rede é o quê? Um paciente com bom atendimento, com qualidade e principalmente satisfeito por um atendimento de qualidade. Lógico. A rede de urgência e emergência ela é uma política de Estado. A gente tem outros tipos de rede. A gente tem rede de saúde da mulher, rede de saúde do homem, rede de saúde mental. Elas são todas umas políticas de saúde do Estado, uma política de Estado mesmo em relação à rede. Por quê? Porque o Ministério da Saúde ele entende que se a gente trabalhar em rede, quer dizer que a gente vai ter todos os pontos servindo ao paciente da melhor qualidade possível.
Correto. Né? E a gente trabalha em cima de todas as redes, e a rede de urgência e emergência hoje ela é uma prioridade de governo. Porque a gente pode perceber dentro da mídia, né, nos jornais, o número de acidentes, o tanto de vítimas fatais que acontece, ou até mesmo atropelamentos, a queda da própria altura, e tudo isso a rede precisa estar consolidada para atender. Desde uma coisa muito grave, que a gente chama de catástrofe, até um acidente mínimo em casa, uma queda da própria altura, e a rede ela tem que estar construída. Né? Certo. E essa rede, ela trabalha com esses pequenos pontos. Que são esses pontos? São as unidades de atendimento. Qual a complexidade desse atendimento? Por exemplo, eu tenho uma unidade básica, eu tenho uma UPA e eu tenho uma unidade hospitalar. Todas elas fazem parte dessa rede. E dependendo de como foi o meu primeiro atendimento, a minha avaliação desse paciente é para onde eu vou deslocar esse paciente, como eu vou tratar ele. Inclusive hoje ouve-se, né, muito falar em rede, né? Tudo é rede relacionado na saúde, não é isso? Sim, tudo é falado em rede justamente por causa disso, porque a gente segue fluxos e protocolos, e esses protocolos eles têm que ser muito bem trabalhados, a equipe inteira tem que saber. E quando a gente fala de fluxo e protocolo, quer dizer o quê? Melhor qualidade e menos risco de vida. Ô Carlos, eu gostaria que você dissesse assim de uma maneira resumida, né, qual seria a atuação da enfermagem na urgência e na emergência. A enfermagem ela tem papel crucial dentro de uma rede de urgência e emergência. Eu posso até ser um pouquinho ousado, mas dentro do sistema de saúde. Né? A gente diz que a enfermagem ela é a base da saúde. Por quê? Porque ela trabalha no primeiro atendimento ao paciente. O primeiro contato é com a enfermagem, né, do paciente. O acolhimento, desde a triagem, do protocolo de avaliação, quem faz é a enfermagem. Dentro da rede de urgência e emergência, hoje, do SAMU mesmo, qual que é o protocolo? Primeiro se sai uma ambulância com atendimento em enfermagem, a enfermagem chega na cena, avalia. Se ela tiver necessidade de um suporte médico, ela faz um contato com a central e o médico vai com uma ambulância avançada. Ou seja, a enfermagem que faz o primeiro atendimento a esse Exatamente. paciente. O primeiro contato com o paciente, normalmente eu acredito que mais de 90% dos casos é com a enfermagem, né, Carlos? Sim. Tanto na instituição hospitalar quanto na extra-hospitalar, né, que a gente fala que é na pré-hospitalar, que é o SAMU mesmo. Todos os lugares quem faz o primeiro atendimento é a enfermagem. Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de urgência e emergência. Carlos, qual seria a diferença do enfermeiro que atua na emergência dos outros setores? Tem um pouquinho de diferença, né, do enfermeiro que atua na urgência e emergência. A gente tem dois extremos dentro da área da saúde, que é o enfermeiro que atua dentro da urgência e emergência e o enfermeiro que atua dentro da estratégia da saúde da família. A gente diz que é os enfermeiros que têm mais autonomia, tá? Que exercem a profissão de A a Z. Os que trabalham na urgência e emergência. E no estratégia da saúde da família, nos dois extremos. Por quê? Porque a gente tem a 2048 para urgência e emergência, que ela traz protocolos que dão autonomia ao atendimento do enfermeiro ao paciente. Pelo seguinte fato, como ele é o primeiro a chegar na situação de urgência e emergência, às vezes algumas condutas ele tem que tomar, porque senão pode o paciente ir a óbito ou morrer, né? Mas em questão, ele é o primeiro a chegar. Né? Ele tem que resolver o problema do paciente. Até chegar um médico, alguém, chegar mais gente, Isso. né? Então essa 2048, ela libera, vamos dizer assim, alguns procedimentos que seria só de cunho médico ao enfermeiro para que o paciente sobreviva a esse acidente, ou a esse acidente automobilístico, ou acidente que ele possa ter ocorrido no seu dia a dia. Então, o enfermeiro da urgência e emergência, ele tem uma diferença, sim, de um enfermeiro da clínica médica, de um enfermeiro de ambulatório, porque ele tem mais respaldo legal para exercer a profissão. Exatamente. Inclusive, ele tem mais respaldo e menos tempo para resolver o problema. Isso. Não é isso? Só que esses protocolos do enfermeiro, ele tem que
estar muito bem escritos, eles têm que estar muito bem validados, porque senão ele também infringe uma questão ética, né? O que ele vai fazer ou deixar de fazer, o seu conselho tem que estar bem amparado. Que é o quê? O nosso conselho da enfermagem, né, no caso é o COREN. É o COREN. É o COREN. Então ele trabalha em cima de validar esses protocolos. Eu, como enfermeiro, eu posso construir um protocolo? Posso construir um protocolo. Só que eu pego esse protocolo, envio à minha central do COREN, a minha regional mais próxima. Correto. A equipe técnica do COREN vai avaliar esse protocolo e vai dar o parecer dela, se pode ou não ser liberado esse protocolo. Né? Então tudo tem um respaldo, tudo tem um porquê. Sim. Né? Agora, teoricamente, todo o pessoal da enfermagem, né, todo o pessoal formado, teria condições de atender urgência e emergência e um paciente da clínica, um paciente que não seja urgência. Sim. O que acontece? Todos nós, enfermeiros, a gente é formado dentro da graduação como enfermeiros generalistas. Ou seja, eu estudo um pouco de cada coisa para me ofertar ao mercado de trabalho. Ou seja, eu estou apto a trabalhar qualquer setor. Né? Mas um enfermeiro que busca arduamente a sua capacitação, e o mercado hoje ele é mais exigente do que há uns anos atrás. Ele tem que fazer uma especialização, ele tem que buscar mais conhecimento para atuar melhor. Eu acredito que seja em qualquer profissão, qualquer área, o profissional tem que estar sempre atualizando, principalmente na área da saúde, porque brincar com vida, né, não é brincadeira, lidar com vida, não é isso? Com certeza. Eu sempre costumo dizer, né, aos meus alunos, aos meus colegas, porque a gente discute muito isso, que a saúde ela não é enquadrada, que a gente fala, ela é sempre um círculo. Né? Ela sempre está em movimento. Então a gente trabalha em cima de pesquisa, artigo científico, porque a pesquisa ela faz parte da saúde. O que era legal ontem, hoje já não é mais. E isso a gente sempre tem que buscar, sempre estar se atualizando, sempre estar buscando novos horizontes para atender de qualidade o nosso paciente. Então, o enfermeiro, a enfermeira, né, que atua na área da urgência e emergência, tem que fazer algum curso complementar? Como que funciona isso, Carlos? Sim, ele tem que fazer, porque ele está buscando capacitação. Né? Se eu me propus a trabalhar numa urgência e emergência, eu tenho que trabalhar as minhas habilidades e as minhas competências que a gente fala, né? Que é buscando uma pós-graduação, buscando até um mestrado em cima da urgência e emergência, para que eu possa atender o meu paciente em todas as idades, em todas as maneiras, de uma maneira ímpar. Né? O que é uma maneira ímpar? Às vezes parece simples eu atender 2 acidentes ao mesmo momento. Vamos dar um exemplo. 2 pacientes jovens, só que um tem 20 anos, o outro tem 24 anos. Correto. É uma individualidade de cada um. Cada um tem a sua... A gente diz que a gente estuda de uma maneira como se todos fossem iguais, mas no atendimento no dia a dia, cada pessoa tem a sua fisiologia e individualidade. E isso é crucial para a gente atender com qualidade. Porque um paciente pode ter diabetes e o outro pode não ter diabetes. Então, o meu atendimento tem que ser diferenciado. Cada caso é um caso e tudo individualizado realmente. Sim. Né, Carlos? Inclusive, não como a gente brinca, não é uma receita de bolo, né? Você vai fazer esse medicamento para aquilo porque está com isso. Não, cada caso é um caso, cada paciente vai receber um tipo de atendimento diferente, um tipo de medicação diferente. Eu digo muito isso, né? Que quem tem que se adaptar ao paciente não é o paciente ao serviço, e sim o serviço ao paciente. Isso sim é um serviço de qualidade. Atender as necessidades do paciente da melhor forma possível, isso sim é um serviço de qualidade. Ô Carlos, como você é professor, como que você vê hoje, atualmente, os alunos que estão procurando, né, a faculdade de enfermagem? Eu digo como professor que hoje os alunos que estão indo para a faculdade de enfermagem, hoje eles estão mais certos daquilo que eles querem. Né? Eles estão buscando uma profissão sem, vamos dizer assim, sem ideologias errôneas. Né? Hoje o enfermeiro está sendo mais reconhecido. Por mais que a enfermagem ainda não é uma profissão tão reconhecida no mercado, as pessoas ainda não têm a diferença de um técnico de enfermagem para o enfermeiro,
Porque todo mundo se torna enfermeiro. Todo mundo é enfermeiro, né? E o Isso. pessoal, o público leigo realmente tem essa dificuldade, né? Mas eu vejo que hoje até mesmo os alunos eles já sabem a diferença de ser um enfermeiro. Porque o enfermeiro ele é diferente de qualquer outra profissão, porque a gente já disse isso, que é uma característica generalista. Porque principalmente o enfermeiro que está numa clínica médica ou na urgência e emergência, ele tem que ter o tino, a gente fala que é a expertise mesmo para buscar o conhecimento. E os alunos hoje, eu vejo que eles estão mais firmados. Que bom, é muito bom ouvir isso. Né? Eles estão mais firmados na questão de ser enfermeiro. Eu sou professor, né? Nunca vou deixar de ser aluno também, porque a gente sempre tem que buscar o conhecimento. Todos nós temos que estar sempre estudando, né, Carlos? Eu vejo muito isso, que no primeiro dia de aula a gente deixa bem nítido, muito claro e transparente o que é a profissão. Quais são as dificuldades, os desafios a serem enfrentados, mas também a gente mostra o quão bom é ser enfermeiro. Então a gente sempre trabalha em cima da verdade. Eu acho que é por isso que hoje quem termina uma faculdade de enfermagem, ele sabe aonde ele está pisando. Sabe o que quer e o que está fazendo. E isso é muito bom para nós médicos e para os pacientes também, que a gente tem uma segurança muito maior. Não é verdade? Com certeza. Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco de urgência e emergência. E também neste bloco, a presença da Thaís com as perguntas dos nossos telespectadores. Bem-vinda, Thaís. É isso aí, doutor, obrigada. O assunto de hoje está muito importante, né? Essa profissão linda que é a enfermagem, né, Carlos? Com é um certeza. prazer estar aqui respondendo a participação dos nossos telespectadores. E eu já estou recebendo os e-mails e aguardo a participação também do pessoal de casa que queira participar, que é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês e lembrando que o sigilo de quem nos envia as perguntas, Essa parte é importante, ele né, é Thaís? mantido, então não precisem ficar com receio, envie a participação, as suas dúvidas que a gente está aqui para responder. Exatamente. Quem nos enviar perguntas, a identidade será mantida em sigilo. É isso, Não é isso? mesmo. Carlos, vamos continuar falando um pouquinho então de urgência e emergência. Na sua opinião, qual a maior dificuldade dos serviços de urgência e emergência atualmente? Falando atualmente e até desde que começou o serviço, né? É o mesmo problema. O uso irracional do serviço de 192. Né? Todo serviço de urgência e emergência está sofrendo com esses trotes mesmo no 192. O que seria isso? São ligações que as pessoas fazem ao serviço de urgência e emergência, comunicando que tem acidente, comunicando que tem uma situação grave, desloca-se uma viatura até o local e não acha nada. Né? Isso virou até vamos dizer assim, a Constituição prevê penalidades para isso. Só que a gente não consegue monitorar. Né? A gente não Carlos, consegue eu trabalhar acho que a em cima pessoa disso. que faz isso, o que tem na cabeça? Tem que pensar que, de repente, num trote desse, alguém da família dessa pessoa pode estar passando mal e o deslocamento para outro local vai demorar o atendimento de outro paciente que realmente está necessitando do atendimento. Eu pensei que nos dias atuais, realmente, esse tipo de trote já teria pelo menos diminuído e muito. Não, a gente tem números aí, as estatísticas não mentem, cada dia só cresce o número de trotes. Que isso, Thaís, teria que diminuir isso, não é verdade? Né? Como é possível isso? Eu acho que a população, principalmente pais, porque a maioria dos trotes já foi evidenciado que é acontecido por crianças, né? Crianças e adolescentes que realizam esse tipo de prática do trote. Eu acho que os pais têm que ficar atentos aos seus filhos também, né? E explicando sempre a ele o quanto que é importante Puxa manter vida, ninguém está ali para brincar, né, tá ali pra a seriedade do serviço. Exatamente. Ô Carlos, antes de passarmos para as perguntas dos nossos telespectadores, eu gostaria que você dissesse, na sua opinião, na sua concepção, a parte, assim, o lado humano do enfermeiro, da enfermeira, né, perante o paciente. Eu acho que a gente hoje tem uma política nacional de humanização. A gente trabalha em cima dela. Só que eu acho que ela é desnecessária. Mas isso é a visão minha, Carlos. Eu acho que ela é desnecessária. Por quê? Se eu estou cuidando de uma pessoa, logicamente eu sou um ser humano. Como que eu vou tratar a humanização se eu já sou um ser humano?
Então, a gente tem que ter a sensibilidade que o outro está necessitando do nosso conhecimento, da nossa ajuda, e isso já nos torna mais humanos, né? Estar sensível à dor do outro, principalmente dentro da área da saúde. Porque eu costumo muito dizer isso. Se você vai comprar um carro, você vai muito feliz. Se você vai comprar uma casa, você vai muito feliz. Nós da área da saúde pegamos a pior parte do ser humano, que é a dor, né? Então todos nós enfermeiros temos que saber acolher esse paciente. E chega paciente de todos os tipos pra gente. Chega paciente nervoso, paciente bravo, paciente irritado. E na hora da dor, o paciente acaba perdendo a cabeça mesmo, né? Uns até não sabem nem o que está falando, mas quer resolver o problema, né? E a gente tem que tratar esse paciente da melhor maneira possível. Eu digo muito isso, que se eu estou com o meu coração fechado, duro, eu vou responder duramente. Então, nós da área da saúde, a gente tem que ser mais afável, a gente tem que trabalhar essa humanização, tem que trabalhar essa questão de se colocar no lugar do outro. Eu perguntei exatamente porque a maioria das pessoas acabam pensando e acreditando que quem trabalha na área da saúde acaba sendo uma pessoa fria. E não é nada disso. Vejo pelo que você está falando agora, eu vejo por mim, eu acho que assim, a gente sente tanto, né, junto com o paciente ali, você tem que ser frio o suficiente para tratar com calma um quadro, mas tem que ser exatamente amoroso, né, carinhoso com o paciente. Essa questão justamente de ser frio, a gente escuta muito isso dentro da enfermagem, né? Só que a gente trabalha tanto com a dor que a gente não pode absorver para a gente, porque senão a gente não consegue construir uma carreira dentro da profissão. A gente começa a trabalhar e classificar esse paciente. Esse eu consigo trabalhar e depois eu vou pensar em tudo que foi feito, porque eu estou pensando na vida dele primeiramente. Carlos, e chegou a hora da Thaís fazer as perguntas para você dos nossos telespectadores. É isso aí, Carlos. O que o enfermeiro deve fazer quando tem um acidente com vítima? Primeiramente, manter a calma, né? Porque sem calma não consegue resolver nada. E sempre classificar os pacientes. Se ele é grave, se ele tem condição de esperar um pouco mais, já ir preparando para o serviço de urgência e emergência chegar e já classificar esse paciente e já dar um atendimento mais ágil. E sempre pensar na segurança, tanto desses pacientes quanto na sua segurança. E principalmente curiosos, porque junta muito curioso, também temos que pensar na segurança desses curiosos que estão ao redor do acidente. Exatamente. Carlos, até onde um enfermeiro pode atuar numa urgência até a chegada do médico? Não existe um limite. Por quê? Porque a gente sempre vai pensar na prioridade da vida do paciente. Quem vai decidir ou determinar alguma coisa é o próprio enfermeiro naquele momento. Se ele precisa ou não fazer algo para manter a vida desse paciente. Não pode ficar esperando a chegada de alguém, né? E mais uma pergunta, Carlos, o enfermeiro faz faculdade e após também tem especialização? Sim, o mercado hoje ele oferece uma grande variedade para esse enfermeiro. Porque o enfermeiro ele tem grandes atuações, ele tem grandes especializações, ele pode se especializar no que ele quiser hoje, né? E ele precisa se especializar, porque senão o mercado não vai absorver ele. Porque a gente sempre busca o quê? Pessoas mais capacitadas a atender o paciente. Exatamente. E uma outra pergunta, todo hospital tem que ter um enfermeiro responsável técnico? Eu vou mais além dessa pergunta. Não é todo hospital. Toda instituição de saúde tem que ter um enfermeiro responsável. Isso é lei, né? E é regulamentado principalmente pelo órgão que é o Corém, né? Ele vem e fiscaliza, ele pode até multar uma instituição se ele não tiver um enfermeiro responsável. Thaís, tem mais alguma pergunta? Doutor, hoje pelo nosso tempo foram estas as perguntas. Após a gravação estaremos aí respondendo mais, né? E eu convido o pessoal de casa também para participar. Repito o e-mail que é drluciano@programasaudeendia.com.br e visitem também a nossa página no Facebook e no Instagram, que é Programa Saúde em Dia. Carlos, infelizmente chegamos ao final do programa. Eu gostaria, antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores e comentasse um pouquinho da tua profissão, dos teus alunos, da tua faculdade. Eu queria agradecer, primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui falando
justamente da enfermagem. Eu sou docente hoje da Faculdade Pitágoras, aqui no Campo Poços de Caldas. Hoje a gente está tentando formar enfermeiros com a melhor qualidade possível no mercado de trabalho. Graças a Deus. Né? E isso que se alastre para todos os cursos, para todas as pessoas, que a enfermagem é sim uma profissão do cuidar e a gente vai praticar esse cuidar da melhor forma possível. Se Deus quiser. Carlos, então mais uma vez, muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.